Fluminense contrata mais experientes no Campeonato Brasileiro. É uma estatística importante que a gente vai comentar nesse vídeo aqui. E pelo outro lado da moeda tem um jovem tricolor, destaque da temporada, sendo muito assediado pelo futebol europeu e agora se pronunciando sobre uma possível transferência. Essas e outras informações do Flusão a gente vai debater nesse vídeo aqui. Então desde já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Depois da vinheta, vamos falar e muito do Fluminense. Quero começar esse vídeo aqui falando de uma notícia boa que a gente tem para trazer sobre o Fluminense. Isso porque o Departamento de Matemática da UFMG, que é a Universidade Federal de Minas Gerais, vem fazendo, frequentemente as famosas projeções do Campeonato Brasileiro, apontando ali, porcentagem de chances do time ser campeão, do time ser rebaixado, do time jogar Libertadores, Sul-Americana, etc e tal. E a gente tem algumas atualizações após a vitória tricolor sobre o Atlético Paranaense na última terça-feira, com gol dele, gol do 0-1, que tá voltando. É importante frisar, tá? O Fluminense passou o campeonato inteiro lá embaixo, brigando contra o rebaixamento e ainda está nessa briga. A gente está numa situação mais confortável, mas ainda não saímos oficialmente dessa briga. De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, a chance do Fluminense ser rebaixado reduziu para 8,1%. Então já vira uma chance quase que remota, Vale lembrar, o Fluminense está a 4 pontos da zona de rebaixamento, hoje é o 11º colocado, mas claro, se o time não abrir o olho, não mantiver a fase boa, a sequência positiva que a gente vem tendo nessa temporada, claro que isso tudo pode acabar mudando. Isso é apenas uma projeção de momento. Faltam ali 8 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, e aí o Fluminense em 11º tem como principal briga nesse momento garantir uma vaga na Copa Sul-Americana. E as chances de classificação para o torneio em 2025 subiu para 55%. Antes da vitória contra o Atlético, esse número era de 38,8%. Então, pular para o 11º lugar fez o Fluminense ganhar mais chances de jogar a Sul-Americana em 2025. Existem alguns tricolores, talvez um pouco lunáticos, um pouco otimistas, como esse que vos fala, que ainda estão fazendo alguns cálculos ali, pensando em jogar uma Copa Libertadores em 2025, tentar chegar ali no G7, mas isso, de momento, ainda é um sonho um pouco distante. O Fluminense está um pouquinho longe de atingir essa meta, mas quem sabe, uma arrancada nessa reta final do Campeonato Brasileiro pode garantir o Flusão na Libertadores, mas a probabilidade maior nesse momento é que em 2025 a gente jogue a Copa Sul-Americana. Bom, melhor do que nada, melhor do que não jogar nenhum torneio continental. Tem uma informação importante sobre a partida de sábado contra o Vitória, mais um jogo importante para o Fluminense afastar de vez esse fantasma do rebaixamento. A gente vai comentar sobre isso nesse vídeo. Só vou rapidamente aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor, sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que está ligado aí na Central Fluminense a deixar um comentário aqui embaixo, falando o seu nome e de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde, nesse mundão gigantesco, a Central Fluminense consegue alcançar. A galera chega junto, deixa o comentário aqui e sempre que a gente está podendo, a gente vem aqui e manda um abraço para a turma. Então nesse vídeo aqui eu vou mandar um abraço para o Marcos Afonso, aqui do Rio de Janeiro, para o Geraldo Favalesta, de João Neiva, no Espírito Santo, para o Anísio, de Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro também, para o Christian, de Pretória, na África do Sul, e para o Vatinho, de Aveiro, lá em Portugal. Um abração para a galera tricolor ligadinha aqui na Central, convite sempre reforçado para você. Quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome em algum vídeo? Comenta aqui embaixo dizendo o seu nome e de onde você está nos assistindo. Combinado? Então vamos falar dessa informação, porque a CBF definiu oficialmente quem irá comandar a partida entre Vitória e Fluminense no próximo sábado, às 4h30 da tarde. O árbitro escolhido para esse jogo é Flávio Rodrigues de Souza, da Federação Paulista. De acordo com o site flusão.xyz, que é um site muito bom de estatísticas do Fluminense, tudo que você quiser encontrar de estatística do Fluminense, sério mesmo, qualquer estatística que você pensar do Fluminense, tem nesse site. Ele é fantástico, eu sempre consulto ele para ter números do Fluminense. De acordo com esse site,
O Flávio Rodrigues de Souza já comandou 21 partidas do Fluminense, com 8 vitórias tricolor, 5 empates e 8 derrotas. O aproveitamento total, portanto, é de 46,03% de aproveitamento, e o último jogo comandado por ele foi a derrota tricolor no mês passado contra o Juventude. Perdemos de virada, né, lá no Alfredo Jaconi, 2-1. O Flávio Rodrigues de Souza era o árbitro dessa partida. Jogo, repito, muito importante para o Fluminense, porque o Vitória também está na briga ali embaixo, né? O Vitória hoje é o 16º no Campeonato Brasileiro. O Fluminense pode, assim como foi no jogo contra o Atlético Paranaense, ter esse jogo de 6 pontos, empurrar o Vitória mais para baixo, enquanto a gente pega esse elevador, né, para subir cada vez mais na tabela. Então, importante informação, Flávio Rodrigues de Souza comanda essa partida. A gente vem comentando aqui nas últimas semanas sobre o interesse estrangeiro muito forte no atacante Cauã Elias. Saiu informação do Diário AS da Espanha de que existem alguns clubes europeus, como Real Sociedad, Bayer Leverkusen. Também saiu na Inglaterra informação de Fulham e Manchester United interessados na contratação desse jogador. E a gente lembra, né, que o Diário AS trouxe no meio do ano a informação de que a Real Sociedad da Espanha chegou a fazer uma proposta oficial de 20 milhões de euros pelo Cauã Elias, valor que teria sido pedido pela diretoria tricolor, e essa proposta foi recusada por conta da lesão do Germancano e do momento ruim que vivia o John Kennedy. Também tinha lesão do Lelê. O Fluminense entendia que ia precisar do Cauã Elias na sua equipe, como de fato precisou, né? Hoje o Cauã Elias é titular do Fluminense. E aí, né, com esse assédio todo europeu, o Diário AS foi falar com o próprio Cauã Elias, né? Pegou uma declaração do jogador sobre esse interesse da Europa para saber a vontade dele, o desejo do atleta. Eu tenho aqui as aspas do Cauã Elias sobre esse assunto. Vamos lá. Claro que quero ficar no Fluminense. Sou muito grato ao clube por tudo o que me deu e continua a dar. É um clube gigante que sempre sonhei em jogar. E o futuro, não sabemos o que pode acontecer, mas deixo isso nas mãos dos meus agentes, que sei que estão administrando bem a minha carreira. Eu realmente quero jogar na Europa. Agora estou focado no Fluminense. Estou focado em ter um desempenho melhor, em ajudar o time a sair da zona de rebaixamento e chegar o mais alto possível na tabela, seja ele marcando ou dando assistência. Essa, portanto, é a declaração do Cauã, né? Focando muito que, nesse momento, a prioridade e o foco é o Fluminense, mas o futuro a Deus pertence, né? O jogador, claro, a gente sabe que, enfim, o cenário do futebol global hoje, né? Os jovens jogadores do futebol brasileiro sonham em jogar no futebol europeu. Infelizmente não tem muito para onde fugir nesse sentido. O Cauã Elias não é diferente, é um jogador de 18 anos, primeira temporada dele no profissional do Fluminense. A tendência mesmo é que ele seja, em algum momento da carreira dele, negociado. Isso pode acontecer nessa janela de janeiro ou até mesmo na janela de julho, né? Julho de 2025. Vale lembrar, né, que de acordo com Ben Jacobs, jornalista inglês, que foi o cara que trouxe primeiro o interesse dos clubes da Inglaterra no André, tanto o Fulham quanto o Wolverhampton, que foi o clube que o André foi, ele falou que o Fluminense pretende receber algo ali em torno de 30 milhões de euros, cerca de 185 milhões de reais, pelo Cauã Elias. Vale lembrar, né, o Cauã tem contrato com o Fluminense até 2029. O Fluminense tem 80% dos direitos econômicos do jogador, e aí os outros 20% são 10% do agente e 10% do próprio jogador. A multa do Cauã Elias é de 70 milhões de euros, isso aí dá mais de 400 milhões de reais, mas a gente sabe, né, que jogador nunca é negociado pela multa, então a multa tá ali para resguardar o clube, mas o clube vai botar um valor para negociar. Então, de acordo com o Ben Jacobs, lá da Inglaterra, o Fluminense quer algo ali em torno dos 30 milhões de euros, ou seja, 10 milhões de euros a mais do que teria sinalizado no meio do ano para a Real Sociedad para negociar o Cauã Elias. Bom, no momento o fato importante é que o Cauã Elias segue atuando no Fluminense e vai seguir até o final da temporada porque a janela está fechada. E tem sido uma peça fundamental e importante nesse time tricolor. O futuro, como mesmo o Cauã Elias disse, né, a Deus pertence. A gente fica aqui só atento para ver se o Fluminense vai, caso efetue essa venda, fazer uma venda positiva, né, com bons valores envolvidos. E assim, aqui eu acho que é importante frisar, o Cauã Elias tem tudo para ser a maior venda da história do Fluminense e sim superar o André. Porque se o André, por um lado, era um jogador de seleção brasileira, por outro, ele já tinha uma idade mais avançada, 22 para 23 anos, e é volante. A gente sabe como é que funciona a dinâmica do mercado global. Volante
joga mais recuado. Então, geralmente, o volante não é tão valorizado em termos financeiros quanto um atacante. O Cauã Elias é centroavante, é o cara que entrega gols para a equipe. Tem 18 anos, tem muitas passagens nas categorias de base, nas seleções de categorias de base. Então, eu acho que ele tem, sim, tudo para ser uma venda maior do que a do André. Então, a gente fica de olho para ver se o Fluminense, de fato, vai efetuar isso, né? Quando negociar o Cauã Elias, o que fique claro, tá? Eu não tô com nenhuma pressa para isso acontecer. Ele tem jogado bem essa temporada, tem sido uma peça importante pro Fluminense, que o Fluminense faça uma boa venda desse jogador. Aí eu passo a pergunta para você, tricolor, ligado aqui nesse vídeo da Central. Você venderia o Cauã Elias? Se precisar vender, por qual valor? Quanto que você acha que o Fluminense tem que ser o mínimo para negociar esse atleta? Comenta aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. O Fluminense contrata mais experientes no Brasileirão. Informação importante, um levantamento que uma instituição de estudos sobre o futebol fez falando do Brasileirão de 2024. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Só antes, rapidamente, lembrar você ligado aqui na Central de correr no comentário fixado desse vídeo, porque lá tem o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Nesse canal você fica por dentro de tudo o que acontece com o Flusão de maneira 100% grátis, na palma da sua mão, direto no seu WhatsApp. Para fazer parte é absurdamente simples. Você vai clicar no comentário fixado, tem um link lá, vai abrir no seu WhatsApp o canal da Central Fluminense, vai apertar o botão seguir. A partir daí, tudo que acontece com o Flusão você recebe na palma da sua mão. Beleza? Eu vou te esperar por lá então. Vamos falar sobre esse levantamento que foi feito pelo Futebol Observatório do CIES. Eu sou muito ruim falando de sigla, mas enfim, foi essa turma aí que fez esse levantamento. E de acordo com eles, o Fluminense é o time que menos contrata jovens na Série A do futebol brasileiro. No ranking, ali no levantamento deles, o Fluminense aparece em 20º, em último, né, lanterna, com uma média de 28,8 anos nas contratações. O time que contrata mais jovens é o Bragantino, tem uma média ali de 22 anos, mais ou menos. Só que assim, gente, muita gente pode olhar essa estatística como algo ruim, tá? Algo negativo para o Fluminense. E, de fato, o Fluminense contrata jogadores experientes, sim. Tem sido praxe da gestão Mário Bittencourt desde o começo, né? Esse ano começaram a querer botar só na conta do Fernando Diniz, mas não é bem assim. Desde o começo, o Fluminense contrata jogadores experientes. E isso, por si só, para mim, não é exatamente um problema, tá? A gente viu em 2023 o Fluminense conseguir fazer bem essa mescla de jogadores experientes com os jovens. A questão é o nível, né, e a capacidade física dos jogadores experientes que o Fluminense contrata. Eu acho natural que o Fluminense não contrate jogadores muito jovens. E eu explico para vocês. A gente tem Xerém, acabei de falar aqui do Cauã Elias. O Fluminense está sempre formando e revelando muitos jogadores. Então não faz tanto sentido, se você parar para analisar, o Fluminense ficar contratando promessas de outros clubes, né, já consolidados. Promessas consolidadas que eu quero dizer, tipo assim, os caras já estão jogando no profissional, o Fluminense vai lá e contrata jovens jogadores, porque o Fluminense tem os seus próprios jogadores. Claro que eu não estou dizendo que o Fluminense não pode contratar jovens. Claro que pode. Se tiver um bom jovem aí por um valor acessível, faz muito sentido o Fluminense contratar. Mas eu entendo essa métrica aqui, porque o Fluminense tem a molecada de Xerém, então ele precisa ter os jogadores experientes para balancear e trazer esse equilíbrio. Então eu não vejo com tanta negatividade essa estatística não, mas claro, né? Quando a gente bate o olho assim, pô, o Fluminense é o que menos contrata jovens jogadores, o que mais contrata experientes, naturalmente a gente dá uma assustada ali. E aí, com o ano de 2024, com os experientes que o Fluminense contratou não dando resultado, claro que essa preocupação fica ainda maior da torcida tricolor. Bem, essa é a maneira que eu enxergo essa estatística e essa é a minha opinião. E eu quero que você deixe a sua aí nos comentários. Você concorda comigo ou você acha que mesmo assim o Fluminense deveria contratar mais jovens jogadores? Comenta aí embaixo pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.